Olá a todas, todos e todes que nos assistem hoje. Meu nome é Andréia Lazevicius, eu sou pesquisadora do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direitos São Paulo. E hoje eu estou com a Tatiane Guimarães, pesquisadora e líder de projeto no CEP, e já apresentando nossa convidada, estou com a Manuela Santos de Castro, que vai ser a entrevistada de hoje e que muito felizmente aceitou nosso convite. Então, queria já começar dizendo que eu estou muito feliz em te receber, Manu, para mais uma das nossas conversas com especialistas em direito autoral, que é voltada a aprofundar temas sensíveis que a gente vem discutindo nos últimos anos. Também dei uma olhada aqui no canal, que vocês encontram outros vídeos. E dessa vez, as entrevistas elas têm um elemento extra, que é o de fazerem parte do projeto de divulgação do livro, que a gente vai lançar no começo de 2023, e que tem o nome Direito Autoral e Internet, Diagnósticos e Perspectivas do Debate Brasileiro. O livro ele tem o prefácio da ministra Nancy Andrighi e tem textos elaborados por pesquisadores e pesquisadoras, tanto já consolidados na área, como no início de sua trajetória, para debater o quadro atual dessa intersecção entre direitos autorais e internet. Intersecção que a gente se encanta, mas que dá trabalho, tem sempre muito o que falar e sempre nos traz novos questionamentos sobre onde a gente está, para onde a gente está indo, o que tem pela frente nesse caminho. A ideia, então, é a gente escutar os autores e as autoras dos livros, dos artigos e ensaios, para dialogar com os textos, conhecer um pouco mais outros campos de pesquisa, ligar os pontos, né, que ficaram de fora dos artigos, coisas que sempre aparecem, porque é um tema que muda muito, está sempre trazendo novas coisas para a gente pensar, refletir, desafiar. Então, hoje, a gente recebe a autora de um ensaio que eu acho que dialoga muito com todas essas provocações, Manuela Santos de Castro, que tem um texto de título Blockchain e Direitos Autorais. Então, Manu, a gente está muito feliz em te receber. Queria abrir primeiro o espaço para você se apresentar, por favor. Tá bom. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Me sinto muito lisonjeada. E também parabenizar pela iniciativa, né? Eu acho que nós, da área jurídica, a gente precisa ter esse cuidado de sair da caixinha. Eu falo muito nisso, bato muito nessa tecla, né? Que o direito ele precisa entender que é uma ciência social aplicada, interagir com as outras áreas do conhecimento, especialmente tecnologia, né? Se a gente não atentar para o fato de que a tecnologia hoje ela interfere sobremaneira no direito, nós vamos nos tornar obsoletos a ponto de a sociedade não levar em consideração mais as normas jurídicas. E então, parabéns, obrigada pelo convite. Vamos fazer uma breve apresentação, porque hoje em dia, né, com Google, LinkedIn, Instagram, você encontra tudo sobre as pessoas. Até convido vocês a me seguirem lá no meu Instagram, meu nome inteiro, Manuela Santos de Castro. Eu comecei a trabalhar e me interessar por direitos autorais, eu estava no segundo ano da faculdade. Eu estou formada há 20 anos, então vai muito tempo aí nessa brincadeira, né? Fiz mestrado, sou formada em Direito pela PUC, fiz mestrado na PUC também em Direito Autoral, por sinal, eu estou aqui com a minha dissertação. Olha eu concluí a dissertação em 2008, eu acho, e eu tratei sobre direito autoral na era digital. Então, naquela época, eu estou atualizando, tá, gente, para publicar pela Almedina. Na época, o que era uma grande novidade era a história do Creative Commons, do copyleft, do fair use, e eu propunha na minha dissertação algumas mudanças na lei de direitos autorais. Já antecipo que a maioria não foram concretizadas, há uma resistência muito grande, eu noto, né, em se fazer alterações legislativas que de fato reflitam os interesses da sociedade, da cultura, porque quando a gente está tratando de direito autoral, a gente está tratando de cultura, não há outra palavra a se pensar isso.
E, infelizmente, esse é um segmento que aqui no Brasil tem sido abandonado quase que como um projeto, no meu entender, tá? Isso é o que eu penso. E me preocupa muito, eu já dizia isso na minha dissertação na época, né? Um país que abandona a cultura, abandona a pesquisa, a técnica, é um país fadado ao, no mínimo, um insucesso. Tem até um autor que eu queria ter trazido para vocês, mas eu tô no meu escritório em casa, eu tenho um escritório de advocacia, ele está na minha biblioteca de lá. Mas eu recomendo, ele se chama Robert Sherwood, é um autor que trata da relação entre propriedade intelectual e desenvolvimento econômico. E a gente precisa estudar esses temas, né? Essa relação, por exemplo, entre o direito e a economia precisa ser levada em consideração, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. E aí, só continuando um pouquinho sobre a minha formação, terminei o doutorado na USP ano passado, trabalho em editoras, enfim, trabalhei em grandes editoras, trabalhei na maior editora do mundo, Elsevier e tal, hoje eu represento a Medina no Brasil, também advogo nessa área, dou aula em cursos de pós-graduação sobre o tema propriedade intelectual e direito autoral. Estou sempre pesquisando, estou sempre lendo sobre isso, e como a vida não se resume só ao direito também, né? Eu estou terminando uma segunda graduação em História, e eu acho que essa formação multidisciplinar, ela é importante, sabe? Para a gente abrir os nossos olhos, entender essa relação do direito com outras ciências, sobretudo ciências sociais, como é o caso da história, né? Nós, juristas, a gente dá um valor grande, porém não um valor devido para os aspectos históricos, a formação histórica. Então, por exemplo, quando você vai estudar direito autoral, uma coisa que eu sempre recomendo aos alunos quando eu dou aula, palestra, entenda como chegamos até aqui e você vai conseguir compreender melhor o que diz a Lei de Direitos Autorais e o que não diz a Lei de Direitos Autorais. Você vai entender as razões por trás dos dispositivos legais. Então, isso é muito importante. Esse livro que vai ser publicado, Direito Autoral e Internet, é um debate que precisa ser feito. Esse assunto ele precisa ser trazido à tona. Eu recomendo sempre esse tipo de leitura, e hoje a gente tem uma facilidade de acesso não só a textos como livros, mas tem muito material audiovisual também de boa qualidade. Se você souber pesquisar bem no YouTube, por exemplo, você encontra muitas coisas boas. Até hoje eu sempre falo em aula que o melhor vídeo para explicar o Creative Commons é um vídeo gratuito aí no YouTube que nem tem tantas visualizações assim. Então, falar sobre novas práticas do direito, novas tecnologias que envolvem direito, eu adoro, eu acho que é fundamental. Obrigada, Manu, pela apresentação. Já vamos anotando as recomendações, já começou, então. E eu acho que o seu texto também tem total a ver com essa sua visão, né, do direito não separado de outros temas e também das mudanças que vêm se somando. O blockchain ainda é um tema novo, não tão, já tem alguns anos, mas eu acho que ainda deve despertar muita curiosidade e muitas dúvidas, né, das pessoas. Então, antes da gente ir para as perguntas, eu queria pedir também para você apresentar brevemente seu texto, de onde ele veio, as ideias principais. Fica à vontade. Bom, eu trato sobre a relação entre blockchain e direitos autorais, né? Existe muito conteúdo sobre blockchain, muita coisa repetida. Eu vou tentar resumir a ideia, mas do ponto de vista jurídico, porque a parte tecnológica da blockchain ela é bastante simples de entender. Ela é uma rede descentralizada que serve para você eliminar intermediários. Então, quando você pensa nisso, na verdade, você está pensando em uma palavra: segurança jurídica e ou confiança, né? Você pode usar as duas. Então, para o direito, a tecnologia blockchain ela tem diversas aplicações, né? Vou dar alguns exemplos da vida e aí vocês vão entender para que serve, por exemplo, em alguns segmentos jurídicos. Nós tivemos, né, recentemente, a gente espera que tenha acabado de fato, mas essa pandemia da Covid-19
Uma das questões da pandemia que mais se precisou atentar foi quanto à comprovação de vacinação, né? O uso da tecnologia blockchain, por exemplo, resolve isso, né? Não sei se vocês já passaram na situação, na USP a gente ainda tem que passar por isso, de ficar apresentando comprovante, seja impresso, ou seja o comprovante virtual, de que você foi vacinado. Bastaria fazer uso de uma tecnologia blockchain. O SUS poderia fazer isso, né? Há redes públicas de blockchain, há redes privadas, a maioria mantida pela IBM, por exemplo, mas é uma modalidade de descentralização de informações e uma modalidade muito difícil, até onde se sabe, até hoje não teve nenhum rompimento ou vazamento, enfim, que envolva a rede blockchain. Tá? Então, é uma tecnologia, hoje a gente fala de tecnologias disruptivas, existem diversas tecnologias disruptivas, por exemplo, inteligência artificial é uma delas, e a tecnologia blockchain é aquela que traz de imediato aplicações muito úteis para o dia a dia das pessoas. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa sofre um acidente de trânsito, nós temos o nosso prontuário médico, que até onde eu sei, né, exceto se você foi a sua vida inteira num hospital só, o nosso prontuário médico ele não é centralizado. Essas informações médicas elas não são centralizadas. Então, por exemplo, se uma pessoa sofre um acidente de trânsito, ela precisa de uma transfusão de sangue, você não sabe de imediato qual é o tipo sanguíneo daquela pessoa. É uma coisa básica. Poderia ter os governos se atentar para criar prontuário médico das pessoas, isso facilitaria. Inclusive, serviria para que os governos avaliassem qual o tipo de doença que mais acomete aquela população. O que será que isso significa? Que medidas eu posso tomar para que os custos sejam menores e os resultados sejam mais efetivos? Então, a gente está no início do início de tecnologia blockchain, na verdade. As pessoas, quando pensam em blockchain, elas logo lembram os bitcoins, né? Porque a tecnologia blockchain surge a partir de 2008 com as criptomoedas. Mas não é só isso, tá? O campo de aplicação da tecnologia blockchain ele é muito vasto. Na minha tese, por exemplo, eu defendi o uso da tecnologia blockchain para registro de imóveis, né? E aí seria um processo paulatino aqui no Brasil de substituição a médio e longo prazo dos registros de imóveis, das circunscrições imobiliárias. Há países que já fazem isso. Eu vou citar para vocês, por exemplo, e vou chegar no direito autoral para finalizar. A Geórgia, que é um país desse tamanho, a Lituânia, a Nova Zelândia, dentre outros, já usam 100% tecnologia blockchain para registros em geral. Não só registro de imóveis, que foi o foco, né, do meu estudo no doutorado, mas também para registro de marcas, de patentes. Então, qualquer situação em que você pense, existe um intermediário validando essas informações? Existe. Então, a princípio, esse intermediário ele pode ser substituído por uma rede blockchain. Em termos bem simples, é isso que essa tecnologia pode fazer para o direito. E falando sobre direitos autorais, especificamente, o que acontece? Aqui no Brasil, cada país tem sua legislação, né? Naturalmente. Aqui no Brasil, o registro, ele tem duas configurações, né? Para o direito autoral, ele é facultativo. Para marcas e patentes, que é direito industrial, ele é obrigatório. Mas o fato de ser facultativo, ele traz um questionamento importante. Qual é a função, então, de um registro de direito autoral? E como que eu comprovo, por exemplo, que aquele texto é meu e não de A ou de B? Então, o registro em blockchain, ele serve, a natureza jurídica dele, isso já é uma realidade hoje, tá? A CBL oferece esse serviço, tem startups que oferecem esse serviço, eu menciono isso no meu texto, ele serve como prova. O registro de um direito autoral, numa rede blockchain, ele é prova. Eu perdi as contas de quantas vezes, nesses anos todos aí, mais de 20 anos,
Quantas vezes eu vi caso de plágio e é praticamente um clássico do direito? A situação é assim, é muito comum, isso que eu vou mencionar a vocês. É um professor, você já viu essa situação, deixa lá na pasta do centro acadêmico uma série de textos e os alunos vão lendo aquele texto para as aulas, né? Acreditem, isso ainda existe em pleno 2022. E aí um assistente ou alguma outra pessoa mal intencionada pega aqueles textos, reúne aqueles textos e de repente aquilo aparece como um livro. Essa é a cena clássica, tá? Do plágio, por exemplo. Então, se você, esse professor, tivesse feito um simples registro em blockchain, ele estava garantido. Ah, mas ele não fez. E aí vai para aquele classicão do direito autoral, que é o processo de plágio, que termina em indenização por danos morais, né? Enfim, de um modo geral, essa é a configuração que a gente tem, tá? Então, neste texto, eu tento trazer um pouco da teoria sobre a blockchain, aspectos econômicos que impulsionaram o surgimento dessa tecnologia, que foi a crise do subprime lá nos Estados Unidos, cenário político, econômico disso, mas especialmente eu tenho muito uma preocupação com a parte efetiva do direito. Ah, tá bom, é legal essa teoria, mas para que isso serve? Onde que eu vou usar isso na minha vida? Então, você vai usar como um meio de prova, tá? Isso te garante, isso te preserva. Em resumo, é isso. Maravilha, obrigada pela apresentação. Acho que foi muito legal ter o seu texto no nosso livro, que realmente você trouxe essa questão mais de olhar para o futuro da tecnologia. Eu acho que a gente está dando esse passo além e a gente precisa realmente cada vez mais produzir esse tipo de texto. Então, enfim, obrigada pela apresentação, acho que foi ótimo. E já indo para a primeira pergunta, que se relaciona ao contexto de surgimento da blockchain e como seu desenvolvimento pode jogar luz sobre a internet e também a cultura e a memória nelas produzidas. A blockchain, bem como a maior das tecnologias disruptivas mencionadas no ensaio, demandou um determinado contexto para o seu surgimento. No caso, um ambiente digital em que o controle compartilhado fosse exercido em uma rede computacional. O texto também comenta que, como esse contexto encontrava-se inserido na crise de 2008, né, sucedida por um clima de estímulo a modelos descentralizados, após as instituições e governos terem sido colocados sob desconfiança, me parece que esse contexto hoje já é diferente, né? Ainda que a gente tenha descentralização, abertura e transparência como aspectos marcantes, né, nas fases iniciais da internet, hoje a realidade acaba sendo outra. A gente tem um controle e decisões que não são muito compartilhados, mas são cada vez mais fechados e concentrados. Então, a nossa pergunta que a gente quer fazer é como você vê os efeitos dessa mudança para as tecnologias blockchain? E mais ainda, se ela pode contribuir e como para a preservação da cultura e da técnica em uma sociedade em que a capacidade de armazenamento aumenta cada vez mais, né? E ao mesmo tempo que aumentam os volumes de dados e as informações produzidas e também a obsolência, né, de tecnologias, de ferramentas e dados. Então, por favor, fique à vontade para responder. Vamos lá, pergunta boa, né? Pergunta boa, pergunta complexa, pergunta de gente que estudou o assunto. A tecnologia blockchain, como as meninas já mencionaram, ela surge por um aspecto, um cenário muito curioso, né? Uma crise de confiança. Crises de confiança nunca passam, como é que eu vou dizer assim, sempre deixam marcas muito verdadeiras cicatrizes. Isso acontece com pessoas, isso acontece com instituições, isso acontece com os estados, né? E o fato de ter ocorrido aquela situação toda lá em 2008 nos Estados Unidos gerou uma grande desconfiança quanto à confiabilidade de um sistema. E aí, naquela época, surgiu uma pessoa que ninguém sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, se é esse senhor, que é aquele Natoshi Sakamoto, se não me engano. Mas esse é um detalhe, né? Isso é só como se fosse uma história da carrochinha. O ponto é, por que que a blockchain encontrou tanto espaço
e o que de fato ela pode contribuir em termos, por exemplo, jurídicos, mais especificamente sobre direitos autorais. O que acontece? A blockchain ela tem alguns pilares, né? E esses pilares são os benefícios que ela pode trazer para a sociedade. Vamos lá. Primeiro, segurança. Segundo, confiabilidade. Terceiro, transparência. Quarto, redução de custos. E tudo isso porque a gente está falando de uma rede interligada, que tem uma tecnologia altamente inovadora por trás. Se você pensar bem, quais são os pilares do direito? O que faz com que a estrutura jurídica não caia? Confiança, transparência, segurança. É isso que sustenta um ordenamento jurídico. É isso que sustenta uma sociedade, né? O Estado Democrático de Direito, ele tem, de modo geral, essas bases. Confiança, transparência. No caso da blockchain, o fato de trazer redução de custos, vamos ser sinceros, gente, depois de uma pandemia, o mundo está tentando se recuperar de uma crise econômica muito consistente, né? Para não usar uma palavra pior. Então, esses aspectos, transparência, segurança, confiança, redução de custo, eles são muito importantes. Vocês perguntaram sobre controle, né, na internet. Essa é uma das discussões que se tem hoje. Deixa eu ver se eu estou com um livro aqui. Esse livro aqui é bom para isso, ó. Chama Banca 4.0, tá? Ele é da Medina de Portugal, mas vocês conseguem comprar aqui no Brasil. A gente precisa falar de alguns termos, né, como revolução digital. E também precisa falar de alguns termos como Big Techs. Por exemplo, quem tem Instagram, vou usar o Instagram como exemplo porque fica muito fácil de entender isso. Quem controla o Instagram? Algum Estado controla o Instagram? Não. Mark Zuckerberg, de vez em quando, assim, eu até brinco. O Instagram é meu, eu posto o que eu quiser. Eu falo, não, na verdade não, o Instagram, eu preciso pedir para o tio Marco, perguntar para ele se eu posso. Entendeu? Então, hoje, a gente está indo para um mundo de transição. A gente tem uma situação em que os estados controlam muita parte da vida das pessoas, essa é a realidade, né? E a gente tem ocorrendo, por exemplo, as redes sociais deixam isso muito claro, grandes conglomerados tecnológicos controlam as informações. Grandes conglomerados tecnológicos, eles vão dizer o que você vai ler e o que você não vai ler. Então, a gente tem uma mudança, essa palavra controle, ela é muito importante para os dias de hoje. A gente tem uma transição de poderio, de controle de informações. As Big Techs, elas estão dividindo com os governos hoje. E a pergunta, até outro dia eu estava participando de uma banca de mestrado, eu fiz essa pergunta para a candidata. Quem controla os controladores? Existe alguém que controla os controladores? Pode ser o poder econômico, pode ser... Tudo bem, mas na verdade, alguém está controlando os controladores? Alguém está controlando o Instagram, o Google, o YouTube? Não, né? Na verdade, não. Então, a gente tem duas instituições, né? Vamos chamar assim, o Estado, o ente, né? Que nós estamos acostumados, e essas Big Techs controlando as informações. São novas situações. Esses novos contornos jurídicos, a gente precisa saber lidar com isso. Eu sempre menciono esse exemplo, né? Quem fez faculdade de Direito não tem como não ter estudado em algum momento a teoria tridimensional do professor Miguel Reale, né? Que é lá. O que é direito, professor Miguel Reale? Fato, valor e norma. Certinho, né? Quem somos nós para contestar Miguel Reale, né? Quem somos sou eu na fila do pão? Ninguém. Mas eu diria que hoje eu daria uma sugestão, assim, né? Com muita humildade, de incluir um quarto item aí. Direito é fato, valor, norma e tempo. E aí as tecnologias, elas ganham uma importância muito grande, porque nós aprendemos na faculdade de Direito, nós estamos acostumados, pelo menos os mais velhos, né, no meu caso, a trabalhar com o tempo diferido do direito, esse tempo mais lento, né? Esse tempo em que liminar é exceção. Só que não, né? Hoje em dia, eu diria que, na maioria dos casos, a liminar, usando a liminar como algo mais rápido, ela é a regra.
Então, nós juristas, a gente precisa se adaptar a isso, precisa entender que o tempo do direito, aquele tempo diferido, aquele tempo mais lento, ele não serve para os dias de hoje. O tempo, que seria, no meu entender, um quarto item da teoria, ele tem que ser um tempo instantâneo. Vou dar um exemplo para vocês. Essas situações que, infelizmente, não é incomum, de revenge porn, né? De espalhar imagens de pessoas em situações íntimas. Vai adiantar ficar com aquele tempo lento do direito? Não. Você precisa correr para socorrer a pessoa de uma lesão que ela pode se estender em níveis que não se pode sequer imaginar, né? Então, acho que tecnologias como a blockchain, elas estão em total afinidade com o que nós precisamos para o direito: segurança jurídica, confiabilidade, transparência, redução de custos, e também entender que o tempo mudou. É isso. Maravilha, obrigada. Acho que a gente já pode conectar um pouco com essa segunda pergunta, mais focada agora em direito autoral, pensando em lições que a gente pode ter a partir do uso e do surgimento, e, enfim, toda a discussão sobre blockchain. A gente tem essa inquietação desde o começo do nosso projeto aqui do CEP, que o que a gente pode ter de lição do blockchain quando a gente pensa numa atualização da legislação de direitos autorais, numa maior sintonia com esse presente digital que você já começou a adiantar? Então, focando agora nessa reforma que nunca vem, mas talvez venha, então seria legal a gente ouvir a opinião de você sobre isso. Tá bom. Essa é uma frase que eu costumo repetir também, que vai deixar muito claro qual que é o cenário que nós temos no mundo hoje, né? A gente vive uma mudança muito grande, né? Muito estrutural. Eu estava, outro dia, não estou com ele aqui, mas eu recomendo também que todo mundo leia o Bauman, né? Acho que ter lido Modernidade Líquida ajuda muito a entender o mundo que a gente está vivendo, para todos os segmentos. Mas o segmento jurídico, especialmente, uma vez que se trata de nosso trabalho é regular a sociedade por meio de normas. Só que essas normas precisam refletir os valores que a sociedade tem, né? Senão essas normas não servem para nada. Então, quando eu leio a Lei de Direitos Autorais, eu me preocupo bastante com isso. Eu fico me perguntando, isso aqui reflete a sociedade que a gente tem? O que a gente vive, né? Eu vou dar um exemplo e aí vou falar das mudanças. Eu sempre dou esse exemplo quando eu dou palestra, por exemplo. Se nós estivéssemos hoje, lá em 1750, na Revolução Industrial, por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês, quero que vocês pensem com os botõezinhos de vocês. Em 1750, o que vale mais? Todas as fábricas da Coca-Cola espalhadas pelo mundo ou a marca Coca-Cola? Qual seria a resposta lá em 1750? Seria as fábricas da Coca-Cola, né? Acho que ninguém tem dúvida quanto a isso. E hoje, seria a mesma resposta? Não. Hoje, a marca Coca-Cola, peguei o exemplo como Coca-Cola porque, enfim, todo mundo conhece, ela vale muito mais do que todas as fábricas que a Coca-Cola tem espalhadas pelo mundo. E por quê essa pergunta? Primeiro porque exemplo é didático, né, gente? O aluno adora exemplo. Mas porque isso deixa muito claro uma mudança valorativa. Então, se lá em 1750 o que valia, o que realmente era um indicativo, era um modelo de riqueza, eram insumos, fábricas, hoje esse modelo se desfez. Hoje, o modelo de riqueza ele está pautado, ele se baseia em ativos intangíveis. A gente teve uma mudança estrutural no mundo, né? O que tinha valor eram ativos tangíveis, como fábrica, como insumo, e hoje o que tem valor são os ativos intangíveis. O que é mais intangível do que informação? O que é mais intangível do que direito autoral que parte de uma ideia? Eu não consigo imaginar coisas mais intangíveis do que isso. Então, a gente tem uma mudança valorativa, uma mudança socioeconômica e uma mudança cultural. A gente sai de um mundo que ele é baseado no corpóreo e vai para um mundo que é incorpóreo.
A gente sai do mundo que é totalmente analógico e vai para um mundo digital. Olha a gente aqui conversando pelo celular, né? A gente sai de um mundo do direito, em que o tempo é diferido, e vai para um mundo em que há necessidade de resolução de problemas em tempo instantâneo. Então, o mundo mudou. O direito precisa mudar. E o direito autoral, que vive do intangível mais do que qualquer área do direito. As pessoas costumam falar muito assim, direito de família que muda muito com a sociedade. Claro, porque a sociedade muda, é natural. Mas e o direito autoral, cuja base é ativo intangível? Marca é um ativo intangível, patente é um ativo intangível, direito autoral é um ativo intangível. Se a gente teve essa mudança social, o direito autoral também precisa caminhar. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que rasgar a lei de direitos autorais, não. Mas a gente precisa se adaptar, né? Também não estou querendo dizer que a mudança legislativa é a solução de todos os problemas, não. Inclusive aqui no Brasil, deixa eu ver se eu estou com esse livro aqui, deveria existir uma matéria que existe na maioria das faculdades de Portugal, chamada legística, que é o estudo do processo legislativo e do fundamento das leis, para a gente não ficar tendo aqui nesse país, como a gente tem toda hora, lei que determina o dia tal, o dia da pipoca, sabe? Essas coisas. Pelo amor, né? A gente precisa de leis que efetivamente tragam benefícios para a sociedade. Então, qual seria a situação básica, eu diria, não é nada demais, não é nada de outro mundo? Pegar a lei de direitos autorais. Isso aqui está adaptado aos novos tempos? Sim, pode se manter. Não, isso aqui não está. Então, qual que é a mudança que a gente pode fazer para que traga benefícios da sociedade? O que tecnologias novas, como não é a única, mas, por exemplo, a blockchain pode contribuir? A questão da inteligência artificial, gente, está tendo uma discussão no direito muito interessante, diga-se de passagem, como que fica o direito autoral das criações provenientes de inteligência artificial. É uma questão muito interessante isso, mas não é nova. Em 2006, lá no começo do meu mestrado, eu já estava estudando isso. Só que o que evoluiu de lá para cá, em termos de resposta do direito? Quase nada. Não pode caminhar assim, né? A gente está falando de pelo menos 16 anos aí de tempo. Então, enfim, no mundo que a gente tem grandes mudanças, então, as relações não são mais presenciais hoje em dia, né? Só quando há extrema necessidade. Vamos essa reunião aqui, por exemplo, é indicativo disso. Hoje a gente tem como testemunhas as máquinas. Qual é a melhor testemunha, por exemplo, para um processo criminal? O computador de alguém. Quando a Polícia Federal vai lá fazer as suas buscas em apreensões, elas não estão muito interessadas nas pessoas. Elas estão interessadas nos computadores, elas estão interessadas nos celulares, porque as máquinas são as grandes testemunhas. Então, as provas, a grande prova que a gente tem no direito hoje são provas eletrônicas. Por isso que você tem um registro em blockchain, a primeira pergunta é, legal, mas qual a natureza jurídica disso? Meio de prova, artigo 369 do CPC. Tá? A gente tem esses ativos intangíveis. E, por fim, que é muito importante, o direito está se internacionalizando cada vez mais, o direito autoral especialmente. O Brasil é signatário de diversos tratados, né? E em termos de internet, a gente tem grandes desafios, né? O direito precisa responder a esses desafios. Quais são os desafios que nós temos hoje? Controle de dados, que vocês mencionaram. Proteção de direitos autorais. Acho que a tecnologia blockchain ela pode ser uma grande aliada na proteção de direitos autorais. Um outro fator que tem da internet, não necessariamente direito autoral, eu acho que precisa colocar limites também. Por exemplo, as pessoas estão confundindo muito hoje em dia a liberdade de expressão com liberdade de agressão nas redes sociais, né? Enfim, a gente tem desafios grandes e o direito precisa saber responder isso. Não consigo pensar, sinceramente, em outra maneira de dar soluções efetivas, com custo baixos, se não for se aliando às novas tecnologias, que são várias, né? O direito precisa olhar para isso, digamos, uma palavra que o povo também gosta, né? Olhar com certo carinho, vamos dizer assim. Acho que é isso, meninas.
Perfeito, maravilha. Eu acho que é legal, você foi uma das pessoas que mais bateu na tecla de pensar na lógica legislativa, né? Eu acho que é isso que está faltando muito no debate, a gente, estudante, né? Eu acredito que muita gente que está assistindo aqui vai ser estudante, vai ser pessoal da graduação, e pensar que a gente, como futuro jurista, ou já jurista, a gente também pode exercer esse papel de pensar o direito previamente, né, antes de ser direito, os processos legislativos, participar de audiência pública, eu acho que isso é muito importante e trazer realmente, a Alice e o André trouxeram a análise da consulta pública de 2019 sobre direitos autorais, que é excelente esse artigo, então realmente pensar nesse prévio ao direito que a gente precisa estar mostrando, né, o que está acontecendo no mundo, Uhum. a internet está aí, blockchain está aí, a gente precisa, enfim, atualizar e também não impedir a inovação. Acho que é muito legal a gente pensar também nisso. Enfim, gostei muito, obrigada. E já puxando para a terceira pergunta, a gente já viu que você tem várias recomendações aí, então agora é hora de soltar aí para o mundo, para a gente poder fazer a lista aqui depois. Vamos lá. À vontade. Olha, eu tinha comentado sobre esse aqui, Banca 4.0, é de autores portugueses, tá? Ele fala sobre revolução digital, fintechs, blockchain, crowdfunding, enfim, é um livro muito legal. Eu tenho aqui em casa, a minha biblioteca de casa é pequena. Eu não tenho, sei lá, eu tenho o quê? Uns 400 livros só aqui. Esse aqui é sobre tecnologia financeira, também um livro português. Os portugueses eles estão estudando muito isso, sabe? Mais que a gente, tá? Super recomendo, tá? E olha só, quem tá nesse livro? Menezes Cordeiro, que é um autor que a gente sempre acha que é um classicão do direito, gente. Os clássicos precisam ser renovados, né? A pessoa, se quiser estar sempre em voga, ela precisa atentar para o mundo. Ele não pode parar, né? Esse livro é o melhor livro para entender blockchain. Sem dúvida, eu diria que é a Bíblia do blockchain. É pai e filho, tá? O Dom e o Alex. Blockchain Revolution. Este livro é maravilhoso. É um livrão, ó. Muito bom. Pensa num livro bom. O que mais? Tem alguns aqui sobre assuntos relacionados ao blockchain. Não sei se vocês já ouviram falar dos megatrends. Tem diversos megatrends. São livros que do final da década de 90, início de 2000, por exemplo, esses dois aqui, ó, o nome dos livros que eles são autores, Megatendências. Então, existe mesmo pessoas que ficam pensando sobre isso, isso aqui tá legal, é isso que a gente vai fazer, não é só o Mark Zuckerberg, existem pessoas que estão lá estudando isso. E quando a gente está falando sobre tecnologia blockchain ou outras tecnologias disruptivas, na verdade, também a gente está tratando de aspectos econômicos, como eu mencionei o livro do Robert Schultz, que está no meu escritório, não está aqui em casa, e também a gente está falando de uma palavra que ela é muito mal compreendida, que é essa aqui, ó, burocracia. Tá? Então, eu acho que é importante retomar esses conceitos clássicos de burocracia. Eu sempre digo que tem 3 bons livros sobre burocracia. Esse aqui, do liberal, do Ludwig von Mises. Leia, gente, leia, antes de criticar. O do Bentham, David Bentham, é muito bom também. E os dois que também são desse tamanho, 800 páginas, se não me engano, cada volume, os 2 volumes do... Oh, meu Deus. O clássico da burocracia, mas não é lá. Peraí que eu vou... Sempre me dá branco. Eu já pego aqui e passo para vocês. Talvez a Tati tenha que cortar, é o Weber? O Weber. O Weber, o Max Weber. Ai, ainda bem que você falou. Os 2 volumes do Weber. Não sei por que toda hora eu esqueço desse alemão, gente. Mas, enfim. Então, também é importante estudar. E quando a gente está falando sobre burocracia, é o seguinte: a gente está falando, na verdade, de teoria da administração. Existem diversas teorias da administração mesmo, administração de empresa, administração pública. A burocracia não é um assunto que nós, do direito, costumamos estudar. É um assunto que é estudado pelo pessoal da administração pública e da administração de empresas. Mas a gente não pode esquecer que a gente teve, não faz tanto tempo assim, uma lei de desburocratização. Então, esse é um tema que nós, juristas, a gente precisa se debruçar sobre ele. É um tema importante. E muita gente
Fala, ah, é assunto chato, a gente chata não saber. Entendeu? A gente precisa se debruçar, até para poder saber do que você está falando, para você não ficar repetindo as coisas sem saber direitinho. A burocracia é uma teoria da administração. E vou indicar mais um livro. Também gosto muito, não é exatamente sobre esse assunto, mas a gente precisa ter repertório de fundo para poder conversar sobre os assuntos. Eu acho que sinto muita falta disso hoje nos debates das pessoas de modo geral, né? A gente precisa ir um pouquinho além da página 2 dos livros, sabe? Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Especialmente na internet hoje em dia. Eu gosto muito desse autor sul-coreano, Byung-Chul Han. Ele tem uma série, né? Eu estou com o meu favorito dele, na verdade, que é o Sociedade do Cansaço. E esse livro ajuda a entender muito os dias de hoje. E quando você percebe quais são as ideias, quais são os movimentos do momento histórico que você está vivendo, eu vou falar como historiadora, você consegue entender as falas das pessoas. Então, por exemplo, aqui nesse livro, o Byung-Chul Han explica essa sociedade do desempenho que nós vivemos, que foi o grande mote, por exemplo, do Barack Obama, o Yes We Can. Quem nunca abriu o Instagram e não apareceu lá, né? Eu brinco que hoje em dia todo mundo é coach, né? Como é que é? Tem uma máxima, estude enquanto eles dormem, sabe esse tipo de coisa? Sociedade, o livro chama-se Sociedade do Cansaço, mas é uma crítica, né? O autor ele fala bastante sobre essa sociedade do desempenho. A gente precisa ler livros que não sejam só direito. É necessário para que você forme o seu repertório. O próprio Yuval Noah Harari, que está aqui, tem os dois dele do Autor Sapiens, enfim. E também mencionei a minha dissertação que eu estou atualizando. Que vocês encontrarem hoje, ela vai estar desatualizada. Tem muito livro saindo também sobre isso. E além de livros, eu vou dizer para vocês que eu sou uma romântica em relação à bibliografia. Eu tenho Kindle, até uso Kindle, mas eu ainda sou bastante amiga dos livros impressos, sabe? Eu não sei se vocês são assim, mas eu gosto de ter meus livros, gosto de rabiscar meus livrinhos, fazer minhas anotações, quase que fazer a minha versão comentada da versão do autor, sabe? E, enfim, acho que de indicação bibliográfica que eu entendo mais relevantes sobre esse assunto, para que a pessoa possa compreender um mínimo de blockchain, é isso aqui, gente. Acho que é um bom começo nessas recomendações. É um bom começo. Acho que não preciso nem reforçar, então, como eu concordo com essa sua perspectiva, acho essencial, muito importante. Então, vou sair com as suas recomendações, não só de leitura, mas também de postura, né, de forma de olhar o mundo, de olhar o direito. Acho que foram respostas e uma conversa muito, muito boa. A gente, então, agradece mais uma vez sua participação, Manu, muito obrigada. E para finalizar a entrevista, então, eu queria agradecer a Tati também, que está aqui com a gente, e a todo mundo que nos assistiu. Lembrando que essa conversa faz parte de um projeto maior, e o Byung-Chul Han e também o Harari já foram recomendações, então dá para ver que a gente realmente está sintonizado. Outros autores já comentaram sobre eles. Então, para quem está assistindo, não deixe de ver as outras conversas, outros projetos do CEP. Se vocês olharem tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, no Medium, vocês vão ver que a gente tem conteúdo sobre direito, tecnologia e sociedade, para além do direito autoral. Então, a gente se vê numa próxima. Muito obrigada. Tá bom, Bri, meninas, pessoal, obrigada. Boa tarde para vocês e até breve. Com certeza.